Glórias a Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, reunidos para trazer a palavra de Deus, em cumprimento da ordem de Cristo, que ele disse: ide por todo mundo e anunciai meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, estamos aqui dessa vez na praia do Pernambuco, Na praia do Pernambuco, é uma praia muito linda, maravilhosa, que Deus criou, Como tudo é criação de Deus. Eu gostaria de mostrar para você como é que ela é. Preste atenção, olha só que bonito, Essa é a praia do Pernambuco, tá certo? Olha só que lindo, que maravilhoso, Eu tenho uma certa simpatia, irmãos, por pregar na praia, porque em algumas ocasiões também o Senhor Jesus Cristo pregou na praia, A única diferença, é claro, que Jesus, ele subia no barquinho, sentava e pregava. E é óbvio, tinha muito mais poder do que nós aqui, tá certo? Mas é assim que a gente faz o trabalho de Deus, Nós não estamos aqui para poder ser mais ou melhor do que ninguém, porque ninguém é mais ou melhor do que ninguém, mas apenas para poder glorificar a Deus e ajudar, de alguma maneira, as pessoas que estão precisando ter um encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus, meu amigo, ele só acontece quando a pessoa ouve a palavra de Deus, quando ela ouve a mensagem do Evangelho. O encontro com Jesus só acontece, só existe no dia em que ele para ouvir pela primeira vez a palavra de Deus, seja numa igreja, praça pública, residência, ou até mesmo numa praia, como essa aqui que você está vendo, tá certo? Então nós estamos aqui para anunciar o Evangelho do Cristo e dizer para você que a ira de Deus está acesa contra a humanidade, tá? Como é que é, pregador? Repete. A ira de Deus está acesa contra a humanidade. E por quê? Por causa exatamente do fato do ser humano não atentar para a majestade do Senhor, O ser humano não atenta para a majestade do Senhor. Ele atenta para todo tipo de coisa, até para outro ser humano parecido com ele, que não tem poder para nada. Mas ele não atenta para a majestade do Senhor. E isso é muito ruim, É muito ruim por quê? Porque isso aí vai ter consequências futuras, Como já está tendo. A razão pela qual as temperaturas andam aumentando já é cumprimento da palavra de Deus. Deus já está começando a cumprir a sua palavra. Lá em Apocalipse, fala a Bíblia que Deus vai castigar os homens com grandes calores. Com grandes calores. Isso já está acontecendo. E também tem uma passagem na Bíblia, também em Apocalipse, que um anjo de Deus saiu e ele colocou fogo em 1/3 das florestas do mundo. Também já está acontecendo. Já está acontecendo. Por isso a nossa função aqui é anunciar o Evangelho de Cristo e preparar as pessoas que temem a Deus para as coisas que futuramente vão acontecer. Porque o que está estragando, meu amigo, mais ainda o mundo hoje, é o culto a deuses que não são deuses. O ser humano é assim, ele é fraco de cabeça e de coração. Qualquer coisa ele vai atrás. Até de outro ser humano ele vai atrás. Mas ele não vai atrás da beleza, da majestade do Senhor. Tá? Eu vou ler aqui para você, e depois eu vou tornar a ler aqui em Abacuque, como é que as coisas estão acontecendo. Deus, quando fez o povo de Israel sair de lá do Egito, ele deu uma ordem para o povo. Tá? Ele deu uma ordem para o povo. Foi uma ordem bem explícita, fácil de entender. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20. Deus falou assim para o povo de Israel. Então falou Deus todas essas coisas, essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Olha aí. Deus foi explícito para todo Israel. Na verdade, que Deus não falou para Israel. Deus está falando para o mundo todo. Porque aquilo que Deus falou não era explícito só para Israel. É que Deus selecionou uma nação, a princípio, para ser uma nação pregadora. Uma nação que levasse a palavra de Deus,
Só que Israel falhou em quase todos os aspectos, né? Falhou em quase todos os aspectos. E por isso essa questão não aconteceu. Mas o propósito de Deus era esse. Então ele foi claro aqui na sua palavra, ó, não terás outros deuses diante de mim. Mas por que Deus falou isso? Porque existem outros deuses? Será que tem outros deuses além do Deus verdadeiro? Será que há mais outro Salvador além do Salvador verdadeiro que é Jesus Cristo? É evidente que não há, tá? Não há. E isso está explícito, né? Lá em 2 Coríntios, eu vou ler para você aqui, deixa eu ver aqui se eu acho aqui bem rapidinho. 2 Coríntios, acho que é 11:4. Glória a Deus em nome de Jesus, tá certo? Deixa eu ver, 2 Coríntios 11:13. Glória a Deus. Tá certo? Então, o Senhor nosso Deus fala assim, ó, não 11:13 não, é 2 Coríntios. Ele fala assim, ó, que tanto no céu quanto na terra existe muitos que querem ser deuses e muitos que querem ser senhores, né? Há muitos deuses e há muitos senhores por aí, que eles se auto-intitulam. Mas para nós, diz o apóstolo Paulo, só existe um Deus e um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, nós não temos, na verdade, né, 10 salvadores ou 10 deuses, né? Nós temos somente um Deus e um Salvador, o qual é Jesus Cristo, tá? Então, e ele diz assim, ó, em 6,14, 2 Coríntios 6,14, ele diz o seguinte, não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que concórdia, que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os templos dos ídolos, porque vós sois o templo de Deus. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, Coríntios 6,14. Então, você vê pela expressão da palavra de Deus aqui, que nós não podemos nos prender com as coisas desse mundo, com o jugo desigual dos infiéis. Nós não podemos trilhar dois caminhos, estar com o coração nosso dobre, né? Pensando em duas coisas, querendo seguir dois caminhos. Nós temos que saber de que lado que nós estamos, né? Josué foi claro com o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele falou assim, ó, escolhei vós a quem servis, ou a Deus, ou aos deuses da nação, ou a Baal. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor, tá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, você precisa ver direitinho que nós só temos um Deus, um único Deus e um único Salvador, que é Jesus Cristo. Nós não podemos aceitar jamais a existência de outro Deus. Mas aí vem a pergunta, por que as nações e as pessoas se entregam a esses nomes mentirosos, esses nomes de mentirosos, como por exemplo, Iemanjá, Omulu, Orixá, Inhansã, né? Por que eles se entregam a isso aí? É porque, na verdade, meu amigo, quando o coração do homem não é reto para com o Senhor, ele tende a seguir caminhos errados. Porque Deus, ele fala ao coração do ser humano, até mesmo sem a Bíblia. Eu me lembro que antes de eu me converter, por várias vezes Deus falou ao meu coração, tentando impedir que eu fosse de mal a pior, né? Tentando impedir que eu fosse de mal a pior. E, graças à misericórdia de Deus, eu consegui evitar de ir para situações piores. Eu andava no mundo, pecava. Eu me lembro que uma vez, eu estava parado no canto e veio uma palavra assim na minha cabeça. Rapaz, você está longe de Deus. Você precisa comprar uma Bíblia. Você precisa comprar uma palavra de Deus para você. Deus falou assim ao meu coração. E desde aquele dia eu passei a ter interesse em comprar uma Bíblia para mim.
E olha, eu nem sequer sabia o que era uma igreja evangélica, não sabia o que era nada. Eu estava no catolicismo, onde infelizmente não se ensina a palavra de Deus. O catolicismo não ensina a palavra de Deus, né? Mas, independente de qualquer coisa, Deus, mesmo sem a palavra, e eu temia a Deus. E sabe o que aconteceu? Eu fui de tudo quanto é modo, tudo quanto é jeito, comprar uma Bíblia para mim poder ler ela e começar a ter um encontro com Deus por intermédio da Bíblia. Não que eu me converti naquele dia, que eu não me converti. Eu me converti uns 4, 5 anos depois. Mas acontece que aquilo ali serviu para mim. E eu dei ouvidos à voz de Deus. Toda casa que eu entrava, toda residência que eu entrava, quando tinha uma Bíblia, eu ia lá e pegava e já começava a ler. Então, quando a pessoa tem um coração reto para com Deus, ela ouve a palavra de Deus, ela presta atenção no que Deus fala, Deus converte ela. Né? Deus converte. Ele não vai largar a pessoa na rua da amargura, né? Como que diz assim, eu vou pedir, mas Deus não vai dar. Não, Deus vai dar sim. Ele vai dar. Ele não vai recusar. A Bíblia fala que Deus, o Senhor, não nega bem algum aos que andam na retidão, que andam no seu caminho. Então Deus não nega bem algum, meu amigo. Se você clamar a Ele, se você pedir a Ele, Ele vai te dar. Tá? A Bíblia fala que se alguém tem falta de sabedoria, lá em Tiago, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lançará em rosto, e se lhe há dada. Tá? Se lhe há dada. Então, isso aí é para a gente entender que Deus tem prazer quando alguém teme a Ele e guarda a sua palavra. E eu vou ler aqui para você ainda, por que Deus falou aquele versículo lá em Êxodo capítulo 20. Alguém pode falar, mas Deus, como é que eu posso dizer assim? Alguém pode falar, mas Deus quer tudo só para Ele. Não. Quando Deus deu aquela ordem lá, não terás outros deuses diante de mim, é porque Ele sabe claramente que o que não é Ele é o diabo. Que o diabo também quis ser Deus. O diabo também queria ser Deus. E ele engana o coração das pessoas. E uma das maneiras com que ele engana é através de fazer a pessoa crer em deuses que não são deuses ou entidades malignas para depois escravizar as pessoas. Por que a raça negra foi escrava tanto na África, no seu país original, como aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Porque adoravam deuses que não eram deuses. E é isso que Deus está tentando evitar, quando Ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim, é para você saber que não existe outro Deus além dele. Não existe outro Deus além dele. Tá? Só existe Ele. Então não adianta você querer, de alguma maneira, né? Não adianta você querer, de alguma maneira, inventar Deus no seu coração. Olha só. E olha o que a Bíblia fala. Deus não falou só contra os deuses que não são deuses, Ele falou também contra as imagens de escultura. Né? Deus falou contra as imagens de escultura. Não farás para ti imagem alguma do que está no céu, nem na terra, nem nas águas de debaixo da terra. Olha o cuidado que Deus teve. Até nas águas debaixo da terra. Eu nem sabia que tinha água debaixo da terra. Né? E Deus já estava falando que você não pode adorar nada feito pela mão do homem. Porque olha só, Abacuque capítulo 2, verso 18, olha o que a Bíblia fala. Que aproveitará a imagem de escultura, que esculpiu o artífice, a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra das suas mãos, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, ele está dizendo, e a pedra muda, desperta, pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio deles não há espírito algum. Meu amigo, naquela imagem de Nossa Senhora lá, e de outros santos aí que o catolicismo inventa, naquela imagem lá, ali dentro não tem senhora nenhuma. Ali dentro não há espírito algum, é Deus que está falando. Se fosse eu que estivesse falando, tudo bem, mas não é Deus que está falando. Nelas não há espírito algum. Por trás daquela imagem de Maria, não tem Maria nenhuma.
Não tem Maria nenhuma, não passa de uma invenção da cabeça do ser humano. O ser humano, ele é cheio dessas coisas. Por ser fraco, o diabo explora essa fraqueza. Né? Quando a gente lê os livros teológicos, a gente sabe direitinho como é que as imagens de escultura surgiram. Porque nas faculdades, lá os monges ficavam aprendendo lá, e nesses aprendizados deles aí, eles começaram a ter entendimentos errados e falsos sobre Maria, mãe de Jesus. Dizendo que ela é senhora, que ela é rainha, que ela é divina, que ela não conheceu a morte, que foi assunto ao céu. E nada disso está na Bíblia. Isso é heresia, meu amigo. Isso é heresia. Como São Jorge é uma heresia, é uma mentira. Semana passada teve o dia de São Jorge aí, né? Então, tudo isso é heresia. O que é heresia? Heresia é mentira. Tem pessoas que parece que têm o prazer, meu amigo, prazer em inventar mentira religiosa para as pessoas. Ela tem prazer nisso, ela gosta disso. É como se fosse o ar que ela respira. Se ela não inventar uma mentira, para ela, o dia não está perfeito. E a Bíblia fala, sabe o que a Bíblia fala? Que no dia do juízo, está lá em Apocalipse, ficarão de fora os mentirosos e os que amam e cometem a mentira. E a maior mentira que uma pessoa pode fazer ou falar, não é aquela mentirinha besta de 1º de abril. Eu me lembro que quando eu era mais novo, né? Eu trabalhava numa empresa assim de pesquisa de mercado e às vezes a gente tinha que levar produto lá para o lugar, para o campo, né? E o pessoal dava táxi. Eu não era crente naquela época. O pessoal dava táxi. Só que aí não ia de táxi, ia de ônibus. E aí alguém falava assim, mas você foi de táxi? Não, nós fomos de táxi. Mas na verdade nós fomos de ônibus e embolsava o dinheiro, que era uma mentira. Tá? Isso é pecado? Sim, é claro que é pecado. Né? É claro que é pecado. Mas só que ainda não é essa mentira que Deus está se referindo. A mentira que Deus está se referindo é quando a pessoa crê numa coisa que não tem parte com Ele. Uma coisa que pode salvar, uma coisa que pode curar, uma coisa que pode abençoar, que não seja Ele. O único nome que pode fazer alguma coisa por você e por mim é o nome de Jesus. Porque Jesus Cristo foi eleito, segundo o que está lá em Atos dos Apóstolos, Jesus foi eleito para ser Senhor de vivos e de mortos. Jesus é Senhor de vivos e de mortos. Tá? É só Ele, não tem outro, porque Ele é a primícia dos que ressuscitam. Ele é o primeiro, né, de uma linhagem de milhões que hão de ressurgir no dia do juízo. Então Ele foi o primeiro verdadeiramente a ressuscitar. Por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, e ao 3º dia Ele ressuscitou para ser Salvador da humanidade, Salvador dos pecadores que creem no seu nome. Nós que cremos no nome de Cristo, temos a salvação pelo nome de Cristo. Eu tenho, você tem. Mas só que a gente precisa tomar cuidado com a nossa salvação, para a gente não crer em besteira. Porque a nossa salvação depende em que a gente está crendo. Se nós estamos crendo só em Jesus, se for perguntar, por exemplo, para o católico, ô católico, você crê em Jesus? Creio. Se for perguntar para um bandista, você crê em Jesus? Ele fala, creio. Mas acontece que eles creem uma coisa mesclada, misturada. Né? Uma coisa mesclada, misturada. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque a crença em Cristo, ela obriga que você desacredite nas outras coisas. Por exemplo, por que eu não acredito em Iemanjá, nem Omulu, nem Orixá, nem Senhora da Aparecida? Porque eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu não tenho por que estar crendo nessas besteiras. Não tenho por que estar crendo nessas coisas. A crença em Cristo, meu amigo, obriga que você desacredite do resto. Não existe também, como eles falam assim, eu creio em Cristo, mas também creio no Iemanjá, creio no Omulu, creio no Orixá. Eu creio em Cristo, mas também creio na Senhora da Aparecida, no Santo Expedito. Então, minha amiga, a sua crença está mesclada. É como uma comida que você come. Você vai comer uma comida contaminada, com veneno, você vai se alimentar um pouquinho, mas o veneno também vai fazer seu efeito também. Assim também é a nossa crença. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, você não pode estar crendo em Iemanjá, em Omulu, em Orixá, não pode estar crendo em Senhora de Aparecida, nem coisa beatificada pelo Papa, você não pode. Nem pode estar crendo em outras religiões, outros credos religiosos, porque isso aí vai contaminar a tua alma, vai matar a tua alma. Vai matar a tua alma, vai destruir a tua alma.
vai fazer de você um escravo de Satanás. Porque o diabo escraviza as pessoas por intermédio da crença. Como eu já disse para você no comecinho, por que a raça negra foi escrava na África, foi escrava no Brasil e foi escrava nos Estados Unidos? Por causa da crença. Da crença. Eles estavam crendo em besteira, que não tinha poder para nada, não tinha força para nada. E foram esses mesmos deuses aí, os responsáveis pela escravatura da raça negra. Foram eles que escravizaram, porque foram eles que colocaram no coração dos homens da época para ir lá pegar o pessoalzinho da África e escravizar, bater, judiar. Foram esses demônios, esses espíritos maus e malignos. Por isso que Deus está tendo cuidado de dizer lá em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque Deus sabe que o que não é Ele é demônio. Tá? O que não é Cristo, o que não é o Pai, o que não é a Trindade de Deus, o que não provém de Deus, é do diabo. É o diabo. Você só está autorizado a crer em Jesus Cristo como sendo o caminho, a verdade e a vida. Você só pode estar autorizado a crer em Cristo como sendo Ele, o Senhor de vivos e de mortos. Você não está autorizado a crer no que você quer. Como que diz por aí, todo mundo aí, há vários caminhos que levam para Deus. Você só escolhe um. Ou conversa maldita essa. De todas as mentiras que o diabo já inventou, essa ganhou de todas. Qualquer caminho é bom, contanto que você siga ele. Todos os caminhos levam para Deus. Mas Deus está contrariando essa palavra, pela boca de Cristo. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então não tem outro caminho, você não vai até Deus por intermédio de Iemanjá, não vai até Deus por intermédio de Orixá, não vai até Deus por intermédio de Maria, mãe de Jesus, não vai até Deus por intermédio de algum discípulo de Cristo, você não vai até Deus por intermédio de Buda, de Maomé, você só vai até Deus por intermédio de Jesus. É só Jesus que tem o poder. E ele mesmo fala na sua palavra, lá em Mateus, ele diz o seguinte, lá bem no finalzinho, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide e anunciai o meu evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Certo? Você tem que ter essa mentalidade. E nós que somos crentes, que já cremos em Cristo, temos por obrigação de chamar a atenção das outras pessoas. Tem pessoas parece que ficam ensaiando que vai pregar o evangelho, ensaiando e falar de Deus, ensaiando. Nas igrejas, o que mais existe é pregação, principalmente da igreja batista, é pregação sobre pregação do evangelho. Né? Pregação sobre pregação do evangelho. Eles pregam que você tem que pregar, pregam que você tem que evangelizar, mas nenhum faz nada. Nenhum distribui um folheto, nenhum faz um convite, nenhum faz uma visitação, nenhum anuncia o evangelho. Está todo mundo correndo atrás só de quê? Do din-din, do dinheirinho, né? Do viver a própria vida, curtir a vida. Estou aposentado, estou cheio de dinheiro. Para que eu vou perder tempo com esse negócio de palavra de Deus, de pregação? A Bíblia fala, pela boca do apóstolo Paulo, lá em Timóteo, ele fala o seguinte, se alguém não tem cuidado dos seus e da sua família, é pior do que o infiel e negou a fé. Se você não prega para o teu tio, para o teu parente, para o teu avô, para o teu filho, se você não dá um bom testemunho, se você não procura pregar primeiro com a vida para depois pregar com a palavra, você é pior do que o infiel. E quem falou não fui eu não, quem falou foi a palavra de Deus. Você é pior do que o infiel. Então você não pode agir dessa maneira. E quando a Bíblia fala, se alguém não tem cuidado dos seus e de sua casa, ele não está falando somente dos seus, ele quer saber também daqueles que são de fora, o teu vizinho, o teu colega, né? O teu patrão, o teu subordinado, todos eles têm que ouvir da tua boca uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Todos eles têm que ouvir. Você não pode ficar só ensaiando, eu preciso pregar a palavra, eu preciso pregar a palavra. Não, pega a Bíblia, vai para uma praça, rua, avenida, pega um monte de folheto e sai distribuindo. Deus vai te abençoar. Você sabia que quando você prega o evangelho, Deus te honra? Porque a Bíblia fala pela boca de Cristo, no evangelho de João, se alguém me serve, o Pai o honrará. Então se você serve a Cristo, meu amigo, se você é uma pessoa de Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Tá certo? Então não fica aí só ensaiando aí, né? E falando que vai pregar, mas não prega nada.
Eu vou ler aqui para você, o que está escrito aqui em Jeremias, tá? Ó, eu não tenho um suporte aqui, é difícil para mim colocar a Bíblia, eu não posso pôr no chão, porque isso aqui é uma praia, e está molhado, né? Então, eu tinha que ter um suportezinho, mas por enquanto eu não tenho suporte nenhum, tá? Então, mas eu vou ler aqui para você o que é que diz a Bíblia aqui em Jeremias, no capítulo 10. Jeremias capítulo 10, dá uma olhadinha só. É justamente sobre esse problema. O Brasil tem muitos costumes que não prestam. Costumes que não prestam. Né? Costumes religiosos. Comem os orixá, jogam flor para os orixá, fazem barquinho para Iemanjá. E a quantidade é bem alta. Segundo o IBGE, 11% da população brasileira é de tendência umbandística. São declarados umbandistas. Mas acontece que existem aqueles que dizem ser católicos, dizem não ter religião, mas eles também andam saracuteando junto lá na Umbanda com os espíritos maus da Umbanda e do Candomblé. Eles estão saracuteando ali. Né? Eles dizem que na hora que o IBGE pergunta, eles dizem que são católicos, que não tem religião, mas eles também estão lá. E se isso for verdade, e parece que quase 40% da população do Brasil está nesse negócio de Iemanjá e de Umbanda e de Candomblé. A coisa mais fácil do mundo é você achar a pessoa de branco na praia. Eu já vi hoje, agora há pouco aqui, né? Agora há pouco aqui, eu já vi várias pessoas de branco aqui, fazendo oferenda. É um costume diabólico, maldito esse, que o Brasil tinha que perder para ser abençoado. Porque essas entidades malignas, meu amigo, esses espíritos malignos do diabo, eles não fazem só desgraçar com a vida da própria pessoa, não. Eles fazem também desgraçar com o próprio país. Ele vai lá nas autoridades legalmente construídas, e inclina o coração delas a fazer maldade e judiação com o povo. Por que o Congresso faz esse tipo de coisa com o povo? Não fazendo as leis corretas, não fazendo a reforma tributária, não fazendo a reforma agrária. Por quê? Porque existe um demônio ali que atua na mente daquele pessoal, amarrando o coração deles, não deixando eles fazer o que é certo. E do jeito que eles fazem hoje, fizeram na época também, no tempo dos escravos. Por que a África não tem nenhum país poderoso? Porque está tudo na feitiçaria. Haiti, por exemplo, só vive na desgraça e na miséria. Agora está entregue nas gangues, para as gangues. Por quê? Porque está tudo na feitiçaria, meu amigo. Está tudo na feitiçaria. Até terremoto Deus manda ali para castigar aquele povo, para que eles creiam no Evangelho, para que eles parem com esse negócio de feitiçaria. Mas a mente daquele pessoal não cessa disso. Por exemplo, se hoje o Brasil parasse com esse negócio de Umbanda, Candomblé, imagem de escultura, só por parar, o Brasil já seria a terceira ou a quarta maior potência econômica do mundo. Sem a característica da péssima distribuição de renda. Né? Que é o que leva o país para a desgraça. Porque o único meio do diabo desgraçar com uma nação é o pegar o que é de muito e dando para poucos. Ele pega o que é de muito e dá para pouco. E ele faz isso através das autoridades, e criando o coração delas a fazer judiação e maldade com o povo. É tudo demônio que faz isso. Mas demônio pode ser repreendido. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, se você quer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e você, meu amigo crente, se você pregar a palavra, evangelizar, sair para pregar, Deus vai abençoar essa nação. Deus vai abençoar essa nação. E esses demônios que estão lá no governo, eles vão sair. Vão ter que sair. Tá certo? Eu vou ler aqui para você aqui, ó. Ó, como o costume do diabo é ruim. Jeremias 10:3 diz o seguinte: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com prego e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas medo deles, pois não podem fazer mal, tampouco têm poder de fazer bem. Olha aí, é Deus falando. Deus está dizendo ali para o povo: povo, vocês cuidado, isso aí não tem poder de fazer mal e também não tem poder de fazer bem.
Isso aí vai levar vocês para o cativeiro. E levou mesmo. Né? Levou mesmo. Israel ficou 70 anos no cativeiro. 70 anos no cativeiro. Por causa exatamente das práticas da feitiçaria. Por causa das práticas da magia negra. Por causa das práticas de religiosidade errada. Né? O povo estava crendo em besteira. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, a respeito de Judá. Ó, Judá e Samaria, né? Deus fala assim, ó, Samaria, os teus deuses são tão numerosos quanto as vossas cidades. Olha que coisa horrível. Né? Então, os teus deuses são mais numerosos do que as tuas cidades. Então eles tinham tantos deuses, mas tantos deuses, mas tantos deuses, e aqueles deuses não prestavam para nada. Não prestava. Existe um ditado aí, foi o próprio catolicismo que inventou, né? Que o catolicismo fala assim, ó, para descer, todo santo ajuda. Quer dizer, o santo só presta para empurrar você para descer, mas para subir ele não serve. É a própria boca do católico que fala isso, dos padres que fala isso. Para descer, todo santo ajuda. Quer dizer, o santo não serve para nada, não presta para nada. Nem para empurrarzinho para cima não presta, só presta para empurrar para baixo. O cara ficar sem emprego, sem trabalho, sem salário, sem aposentadoria, sem segurança, sem hospital, sem médico. O Brasil, meu amigo, ele tem uma quantidade alta de verba financeira, mas só que ela é distribuída para poucas pessoas. Para poucas pessoas. É juiz ganhando 300 mil, 200 mil, promotor ganhando 150, 200 mil, e vai por aí afora. Agora, lá em Campinas, lá por exemplo, dizem lá que o PIB de Campinas é 18 bilhão, mas já falaram que 65% do PIB de Campinas fica tudo para o funcionário público. Você tem ideia do que isso significa? Eu fiz um cálculo aí, a média de salário dá 33 mil reais para cada um. Olha só que coisa, né? Claro que nem todo mundo ganha, mas esses salários são escusos, você não consegue saber, eles ocultam aquilo. Tem funcionário público que ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil, e ninguém sabe. Mas é o diabo que faz isso, são os demônios que faz isso. Agora, se o Brasil cresce em Jesus Cristo e parasse com esse negócio de crença religiosa, de sincretismo religioso, nosso país seria abençoado pelo Senhor. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, ele é fundado e firmado no Evangelho. Quem conhece a história dos Estados Unidos sabe que ele é fundado no Evangelho. E olha a potência que esse país é. Olha a potência que esse país é. E até hoje ainda é um pouco também. Está perdendo, está se perdendo. Não vou negar. De uns 10 ou 15 anos para cá, os Estados Unidos se empenharam muito em idolatrias, né, em ateísmo, mas ainda tem uma quantidade alta de pessoas ali que ainda oram nas faculdades, ainda oram nas igrejas, ainda oram nas praças, e por causa disso, esse país ainda é o que é, tá? Ainda é o que é. Tá? Por exemplo, antigamente, há uns tempos atrás, de uns 4, 5 anos para trás, não se ouvia uma notícia ruim da Boeing, a maior fabricante de aviões. E hoje está cheio de notícia ruim. É porta que abre, é parafuso que solta, é turbina que falha, é trem de pouso que não sei o quê. E vai por aí afora. A maior empresa de fabricante de avião. Por quê? Porque Deus está saindo aos pouquinhos. E o diabo está entrando. É um tal do Halloween que tem naquele país lá. E o Brasil copiou essa porcaria para cá. Né? Que ajuda a destruir aquele país. Tal do Halloween. Que Halloween coisa nenhuma, meu amigo. Para com esse negócio de Halloween. Tem que ter o dia de Cristo, o dia da palavra de Deus, honrar a Bíblia, né? Honrar a palavra de Deus, porque Deus tem coisas grandes para nós. Tá? E se os Estados Unidos for essa potência, nós também podemos ser uma potência. Tá? Basta que você creia no Evangelho de Cristo, creia que Jesus Cristo é o Senhor, e não apenas crer, mas também obedecer. E você, meu amigo crente, trate de pregar a palavra, não fique aí, né, correndo atrás de dinheiro, não, que isso aí não vai te ajudar em absolutamente nada. Meu amigo, eu estou quase prestes a encerrar a pregação, tá? Eu vou pedir para você, em nome de Cristo, dê um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe ele, e
Se inscreva no canal, se inscreva. Isso aqui tem um custo. E se possível for, ajude a obra de Deus, ajude a obra missionária. Isso aqui não tem ajuda de igreja, nenhuma igreja ajuda. Ela é para ajudar, mas não ajuda. Tá? Se você quiser cooperar, quiser contribuir, o Pix desse trabalho aqui, ele é 103 846 978 36. Tá? É o Pix de ajuda desse trabalho. Tá? E o nome do canal é José Roberto Almeida 6474. Se inscreva nesse canal, veja os vídeos, compartilhe, passe esse vídeo com parente, amigo, colega, né? Passe esse vídeo, porque você vai estar ajudando a pregar a palavra, vai estar ajudando a pregar o evangelho e vai estar também abençoando pessoas. Não tem gente que manda videozinho besta de TikTok para você? Não manda videozinho besta de Instagram para você? Brincadeirinha, piadinha. Manda uma mensagem do evangelho para ele. Ó, estou mandando aqui para você a mensagem aí, ó. Leia aí. Deus vai abençoar. Se for um praticante de Umbanda, pode ser que ele até se converta e aceite Jesus Cristo. Olha que maravilha. Tá certo? Então o Pix para ajuda desse trabalho, caso você queira, é 103 846 978 36. É o Banco Itaú. Meu nome é José Roberto. Banco Itaú, de Campinas, tá bom? Então, fica dando essa mensagem aí para você. Eu vou mostrar mais uma vez essa praia, como é que ela é, tá? Essa é a praia. Olha aí. Essa é a praia, né, do Pernambuco, tá certo? Ela é no Guarujá. No Guarujá, tá? Você vê que tem morros bonitos, floresta, tá? É uma praia muito linda. E eu tenho prazer em fazer esse trabalho na praia, não quero nem saber. Tá? Eu amo a praia é um local maravilhoso. Além do sossego e da tranquilidade, do barulho gostoso dessas ondas do mar aqui, né? Você tem também a presença de Deus, tá certo? Então, é isso aqui que eu queria mostrar para você. Eu vou deixar a câmera aqui assim, ó, tá? Porque o sol, né? O sol, ele tem que incidir. Essas câmeras de celular são muito ruins. Então, se não tiver luminosidade, ela não pega, tá certo? Então, eu queria então que você fosse abençoado pelo poderoso, pela graça de Deus. Tá? Eu queria que você tivesse sucesso na sua vida, no seu trabalho, mas muito mais ainda sucesso na vida cristã. Deus quer fazer muita coisa usando você, mas precisa que você se entregue, seja homem de oração, de adoração. Não quero ser mais ou menos do que ninguém, Deus que me livre uma coisa dessa, mas eu falo para você, todo dia são 1h10 de oração, todo dia. Só quando eu saio, eu viajo, é que eu não consigo orar porque não dá tempo. Mas quando eu estou em casa, é 1h10 todo dia de oração. Além da leitura bíblica. E da ida para a igreja. E da pregação do evangelho. Né? Então a gente procura viver aquilo que a gente prega. Existem alguns púlpitos, né? Que os pastores, não sei pastor ou o que foi, colocou lá assim, ó. Escrito assim, ó. Prega a palavra. Prega a palavra. Só que não está bem certo isso aí. Sabe por quê? Porque pregar a palavra não é tão difícil assim. O correto seria estar escrito assim, viva a palavra, e depois prega a palavra. Aí estaria certo. Porque tem muita gente que quer pregar sem viver o que prega. Sem viver, principalmente a liderança, às vezes, né? Das igrejas, que às vezes não vivem um evangelho pleno. Né? E às vezes até induz os outros a pregar. Irmão, nós temos que pregar a palavra, temos que evangelizar, temos que dar folheto, temos que fazer isso. Mas eles mesmos não fazem nada. Eles mesmos não fazem nada. Tá certo? E é contra essas coisas que nós temos como combater. Combater o comodismo. Você sabia que um dos maiores pecados que tem hoje nas igrejas não é adultério, não é fornicação, não é prostituição. É na verdade o comodismo, o descaso. E aquela velha frase escrito, tem nada não, tem nada não. Isso aí não tem importância não. Aquela velha frase, né? Isso aí não tem nada não. Né? E aí o negócio vai entrando, o mal vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E quando você vai ver, já está tudo contaminado.
Aí todo mundo já acha, aí se você for falar de roupa, for falar de algum tipo de doutrina, meu amigo, você vai ser expulso da igreja. Vai ser o pastor da minha igreja, o antigo pastor da minha igreja, o primeiro, falava muito de doutrina, e doutrinava. Mulher não podia subir no púlpito, né, com certo tipo de roupa, nem homem. Dia da ceia, todo mundo de terno. Homem, terno, mulher, roupa social. Para quê? Para poder se apresentar diante de Deus. Aí o cara vai com a roupa rasgada, vai com camiseta para fora, amassada, amarrotada, chinelo, vixe, vai de qualquer jeito. Né? E nós temos que valorizar a indumentária. Porque se isso não fosse importante, lá em Êxodo, quando Deus mandou fazer a arca e criou a indumentária, que é a roupa de Arão, com aquele amontoeiro de coisa, que até para decorar é difícil, se você entrasse faltando uma coisinha só, o sacerdote morria ali mesmo. Morria ali mesmo. Por isso que era costume dos judeus, quando o sacerdote entrava dentro do templo, amarrar uma cordinha nele. Se alguma coisa saísse errada, ele morria ali mesmo. Aí eles tinham que puxar, porque ninguém podia entrar lá. Ninguém podia entrar lá. Quem entrava morria. Né? Olha a importância da indumentária, da veste, da vestimenta. Tá? Eu estou aqui na praia, aqui, meu amigo, são 1h da tarde. Então um calor de rachar, um mormaço que não acaba nunca. Eu estou aqui com uma roupinha social, né? Uma calça jeans, um tênis, porque não dá para ficar com outra coisa. Mas estou com uma roupa social, não estou de bermuda, nem estou de camiseta, nem estou de nada, porque eu estou pregando a palavra, estou evangelizando, tenho que respeitar e honrar o Evangelho de Cristo. Tá certo? Então é isso que eu quero que você saiba, tá bom? Nós não estamos brincando de crente aqui, brincando de crente, ou brincando de evangelista, ou brincando de pregador, né? Ou brincando de pregador. Aqui não, nós estamos fazendo a obra de Deus. Estamos fazendo a obra de Deus. Tá? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, meu amigo, eu vou encerrar aqui. Ó, o cuidado que Paulo tinha. Eu vou só deixar esse versículo aqui com você, ó. 2 Coríntios 10, capítulo 11. Ele diz o seguinte: pudera me suportasses um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Jesus Cristo. Porque ainda que algum de nós, porque se algum for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebesse, outro Evangelho que não abraçasse, com razão sofrereis. Olha aí, se você abraçar outro Evangelho que não é o de Cristo, você vai sofrer. Mas o que é Evangelho que não é de Cristo? É tudo aquilo que não prega a essência da palavra de Deus, que não prega a verdade pura. Por exemplo, o catolicismo fala de Jesus, e prega Jesus, mas prega a imagem de escultura junto. Prega a crença de que Maria Senhora é rainha junto. Prega esse negócio de coisa beatificada pelo Papa. Quer dizer, não é o puro Evangelho, é outro Evangelho. É outro Evangelho. Tá certo? Para que a gente não se corrompa. Por isso que Paulo fala, assim como foi os sentidos de Eva corrompidos, assim eu temo que também os vossos sentidos sejam corrompidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. E Paulo tinha uma preocupação. Ele sabia, lá em Atos dos Apóstolos, ele fala assim, ó, porque eu sei que na minha partida, assim que eu sair, entrarão no rebanho lobos devoradores que não perdoarão o rebanho de Cristo. O lobo, meu amigo, não tem pena de ninguém, não. Lobo não tem pena. Tá? Porque ele é lobo, como é que ele vai ter pena? E eles não perdoam nada. Por isso nós não podemos deixar se corromper a nossa mente pelas mentiras desse mundo, pelas mentiras religiosas, e pelas ações do diabo. Tá?
Então nós vamos lutar para que nós recebamos o nosso galardão inteiro até o fim. Tá certo? Recebamos, como diz a Bíblia lá em Hebreus, o inteiro galardão. Porque tem gente que não vai receber? Tem gente que vai receber a metade, um pedaço. Porque, é claro, a salvação é o carro-chefe. Mas Cristo não prometeu só a salvação. Está na Bíblia, em Apocalipse, se você ler, para encerrar, eu vou só ler esse versículo aqui, ó. Olha o que Cristo fez, além da salvação. Dá uma olhadinha, Apocalipse 1:7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até menos os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que vem, diz o Senhor. Tá certo? No verso 6 ele fala assim, e nos 6 reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Olha aí, Cristo nos fez com que nós assentássemos no trono da majestade nas alturas. Você pode estar aqui na terra, mas se você é de Jesus, você já está sentado no trono da majestade nas alturas. Olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. Então não é só salvação não, mas tem gente que vai perder algumas coisas, tá certo? Tudo porque quer aproveitar esse mundo, carrinho de luxo, preguinho que ganha bem, salário gordo, viagem para a Europa, viagem para cá, para lá, trocar de carro todo ano. Ela vai perder o galardão delas, tá certo? E nós não podemos perder o nosso galardão, recebamos o inteiro galardão, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Cristo. Mais uma vez, vou pedir a você, se inscreva no canal, tá bom? José Roberto Almeida, 6474, e também compartilhe, dê likes, tudo bem? Eu só vou fazer agora alguns vídeos, só daqui uns 15, 20 dias, porque eu estou viajando muito, viajei demais, estou meio cansado, né? Estou meio cansado, e eu preciso dar uma paradinha, né? Não posso, porque essa temperatura está muito alta demais, difícil de aguentar. Eu estou aqui debaixo de um sol de 35 graus, 35 graus de temperatura, tá difícil. Olha só, a praia tá linda, não tá? Olha aí, a praia tá linda. Olha que maravilha. Lá no fundo tem até um morro lá, encoberto pelas nuvens, né? Então é isso aí, tá bom? Deus abençoe você na paz de Cristo, tá bom? Vou dar por encerrado aqui, vou só orar, uma oraçãozinha bem rápida para encerrar. Nosso Deus e Pai, Deus forte, santo, glorioso, abençoa quem vai receber esse vídeo, essa palavra, e quem passou aqui ouviu alguma coisa. Em nome de Cristo, dá paz, dá alegria, dá o Espírito, para que a gente possa te glorificar em Espírito e verdade. Amém? Em nome de Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Certo? Fique na paz, hein? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau. Agora eu vou curtir um pouquinho a praia, né? Também sou filho de Deus.